também concordando com o que nós vamos pensar agora à noite, sobre a história do Senhor Jesus. Vamos iniciar cantando, lendo uns versículos na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. É um texto bem conhecido, mas é bom nós estarmos sempre lembrando o que o Senhor Jesus fez em nosso lugar. Mateus 26 e 47, nós temos bastante versículo para ler, nós vamos devagar. Falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espada e cacetes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Por o traidor lhes havia dado um sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, por que vieste? Disse, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com ele, com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, copiando o servo de um sacerdote, cortou-lhe a orelha. Enquanto nós vamos parar por aqui, que o Senhor possa abençoar para nós os pensamentos que vamos ter essa noite. Amém. Amém. O Senhor Jesus já tinha avisado para os seus que um deles havia de trair o Senhor Jesus. E nós vemos aqui Judas, está logo escrito aqui no versículo 47. Ele, depois da ceia, ou na ceia, o Senhor Jesus tomou um pedaço de pão, colocando na boca de Judas, e disse: o que deve fazer, faz depressa. E ele saiu, não participando da última ceia, diz aqui a palavra de Deus, mas ele foi entregar o Senhor Jesus, vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E vemos aqui esse sinal que ele tinha dado para os anciãos, aqueles que eram da autoridade, que aquele que ele beijasse era esse. Porque Judas, ele conhecia quem era o Senhor Jesus. Ele sabia que o Senhor Jesus estava lá entre a multidão, e então, mas ele chegou e beijou o Senhor Jesus. E o versículo diz que logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E nisso, versículo 50, aproximando-se deles, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então aqui é o primeiro passo que nós encontramos aqui na palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, ele deixa claro para nós aqui o que aconteceu. O Senhor Jesus estava com eles diariamente, ensinando, estava ali falando do reino de Deus. E eles agora, Judas trai o Senhor Jesus com um beijo. E nós podemos ver que
E acompanhado dele estava ali os anciãos do povo, que era a autoridade, que eles tinham o desejo de... Eles falavam sempre, diariamente, em tirar a vida do Senhor Jesus, porque eles fizeram até um apelido dele de impostor, porque o Senhor Jesus não concordava com eles, porque eles não cumpriam a lei de Moisés. Estava ali como uma fachada, mas só para pegar os dinheiros, as ofertas do povo, mas servir o Senhor nada. E eles estavam ali. E agora prende o Senhor Jesus, era o que eles queriam. Depois, quando nós vamos mais para frente, no versículo 57, Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Então nós vemos aqui, agora, eles começam a levar o Senhor Jesus para algumas autoridades do povo. Aqui nós vemos ele levar o Senhor Jesus à casa de Caifás, para que Caifás pudesse interrogar o Senhor Jesus. E nós vemos aqui que eles, porque não acharam nele crime nenhum, nada que eles pensavam que eles iam condenar o Senhor Jesus, mas ele era o santo, o Filho de Deus. E ele não tinha nada que o acusasse, mas havia ali aquelas pessoas que eram contra o Senhor Jesus, e começaram a falar a respeito de alguma coisa que o Senhor Jesus falou, que ia derribar aquele templo e em 3 dias havia de reedificar. Então eles achavam que era coisa muito difícil, mas ele não estava falando daquele templo de pedra, aquele templo construído há muitos anos atrás. Ele falava do seu corpo, falava que ele ia ser destruído o seu corpo, mas em 3 dias ele ia ressuscitar. Então nós vemos aqui eles pegando muitas coisas contra o Senhor Jesus, e estava ali, como disse aqui o versículo 67, então uns cuspiram nele no rosto, lhe davam murros, e outros lhe profetizavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, nós vemos aqui, através das perguntas que aquela autoridade fazia para o Senhor Jesus, e ele não respondia, ele ficava calado. Então eles castigaram o Senhor Jesus para que ele reagisse a alguma coisa, mas ele ficou calado. Depois nós encontramos no capítulo 27, no versículo 1, a romper de um dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matar. O versículo 2 diz: o amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então veja, eles levaram o
Senhor Jesus a Caifás, aí Caifás interrogou ele um pouco e, não achando muito coisa para condenar, agora leva ao governador. E, então nós vemos que ele está ali agora diante do governador. E o governador vai novamente continuar as perguntas para ele. Como nós vemos aqui no versículo 6, os principais sacerdotes tomando as moedas, aqui é sobre Judas. Judas que, arrependido, entre aspas, ele disse que havia traído o sangue inocente, então ele tirou aquelas moedas para dentro do templo, ali dos anciãos, da autoridade. Ele disse: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Então eles não quiseram colocar aquela moeda no cofre, mas comprou um campo de sangue para sepultar as pessoas. Então nós encontramos aqui o Senhor Jesus diante de Pilatos. Depois, no versículo 11, capítulo 27, o Senhor Jesus perante Pilatos, e ele agora interroga. O governador interrogou primeiro, antes de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Quando Jesus, tu diz. Ele mesmo, por si mesmo, ele não respondeu, mas ele falou: tu dizes que eu sou o rei dos judeus. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: não ouves quanta acusação te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Então nós encontramos o Senhor Jesus, ele passando diante das autoridades para interrogar. Era o Filho de Deus ali sendo interrogado, porque eles queriam, como disse aqui no versículo 1 do capítulo 27, eles em conselho contra Jesus para o matar. Queria tirar a vida do Senhor Jesus de qualquer jeito. E estava preso também com o Senhor Jesus outro malfeitor. O nome dele era Barrabás. E então o governador perguntou: qual dos dois quereis que eu solte? Responderam: Barrabás. Escolheram o malfeitor. E Pilatos replicou: que farei então de Jesus chamado Cristo? Responderam: seja crucificado. Responderam unânimes, responderam todos: seja crucificado o Senhor Jesus, solta um malfeitor, um homicida. E é isso nós vemos até o dia de hoje, o que acontece no mundo. Satanás ele tem trabalhado muito ao contrário da paz.
E até hoje, a maior parte escolhe os malfeitores e desprezam aquele que é justo, aquele que é santo, aquele que faz a vontade de Deus. O versículo 24 diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir a água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Ele tinha autoridade para soltar o Senhor Jesus, mas ele soltou a Barrabás. E após haver soltado Jesus, entregou para ser crucificado. Então nós vemos o Senhor Jesus até aqui. Ele estava ali diante das autoridades. Aqui já estava sendo sexta-feira, porque nós vemos que no sábado não havia atividade nenhuma, mas na sexta-feira eles haviam de crucificar o condenado. E o condenado foi o Senhor Jesus. O versículo seguinte, 27 aqui, no capítulo 27, logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniu-se em torno dele toda a corte. Então eles despojaram as vestes, cobriram-no com o manto escarlate. Depois teceram uma coroa de espinho e puseram lá na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Eu estava pensando que nós deveríamos, nesta noite, pensar um pouquinho o que aconteceu com o Senhor Jesus por causa do pecado, por causa o que ele veio aqui fazer é a realização do pecado do povo, porque sem derramamento de sangue, disse João na sua carta, não há remissão de pecado. E o Senhor Jesus estava ali na mira para ser crucificado. Quando nós chegamos no versículo 35, depois de crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Mas ele tinha uma túnica. A túnica, eles não lançaram sorte para repartir. A túnica, eles lançaram sorte para ver sobre quem ia ser os direitos da túnica. Então nós vemos todas essas coisas. Tudo aconteceu com o Senhor Jesus dentro daqueles dias, na quinta, na sexta, e o Senhor Jesus estava agora na cruz, pois ele estava ali. Quando nós chegamos no versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aquelas horas de trevas.
O Senhor Jesus se sentiu abandonado pelo Pai. O Pai não quis ver o sofrimento do Filho quando estava na cruz, quando estava ali fazendo aquele sacrifício pelos pecados da humanidade, daqueles que haviam de crer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava ali naquela cruz no Gólgota, derramando o seu precioso sangue para nos purificar de toda a injustiça. E quando chegamos aqui no versículo 50, Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Nenhum soldado, nem o centurião tirou a vida do Senhor Jesus, mas Ele, com o seu poder, a sua graça, Ele entregou o Espírito. E nós podemos contemplar o Senhor Jesus agora sem a vida. Estava ali porque Ele tinha acabado de realizar a obra da salvação dos que creem nele. No verso 51 diz: eis que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam as rochas, abriram o sepulcro, muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então, tudo isso aconteceu naquele dia ali, na sexta-feira, quando o Senhor Jesus entregou o Espírito lá na cruz, no Calvário. Quando Ele estava ali, sentindo o desamparo do Pai, por causa do pecado que o Senhor Jesus assumiu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o direito de aproximar da presença de Deus, porque nós estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos aos conselhos de Deus. Mas o Senhor Deus enviou seu Filho amado ao mundo para reconciliar nós que estávamos longe de Deus, condenados, sem Deus e sem salvação. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para fazer-nos uma ligação entre nós e o nosso Deus, com a sua preciosa vida. Por isso Ele fez esse sacrifício perfeito no altar de cruz, derramando o seu precioso sangue para nos purificar de toda a injustiça. Então nós vemos isso. No versículo 54 diz: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Verdadeiramente este era filho de Deus. Ele estava lá na cruz, pendurado, suas mãos, seus pés cravados naquela cruz. Tudo isso o Senhor Jesus suportou em prol da humanidade perdida no mundo inteiro. E o Senhor Jesus veio para restituir um povo que não era chamado seu povo, para poder
ter o direito de ser chamados filhos de Deus, porque ele comprou com o seu precioso sangue. Nos versículos seguintes aqui, no versículo 57 em diante, nós vemos a preparação do sepultamento dele. Quando nós, seguindo aqui, no versículo 65, no capítulo 27, disse-lhe Pilatos: aí tens uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem nos parece. E tendo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então eles puseram ali reforço no sepulcro. O sepulcro do Senhor Jesus estava ali na rocha. Aquela grande pedra que eles levaram à boca do sepulcro. E aquela pedra foi selada com o anel do rei. Aquelas cordas amarradas e o anel do rei ali. Ninguém podia mexer. Lembra da palavrinha mas o ser divino não tinha barreira para ele. O ser divino tirou a pedra. O ser divino ressuscitou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus saiu vitorioso sobre a morte. Diz aqui no capítulo 28, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Vemos a diferença. Não foi nenhum dos discípulos, não foi ninguém, ser humano, que foi usado para tirar a pedra, mas um anjo do céu. Um anjo. E quando nós chegamos aqui, Maria estava ali no sepulcro. O versículo 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Mas não parou ali. Veja como tudo estava preparado pelo Pai. Aquele sacrifício perfeito que ele veio aqui fazer, ainda não tinha terminado. E o anjo disse àquelas mulheres: ele não está aqui. Positivo da obra perfeita que Deus enviou o seu Filho aqui para fazer. Ele não está aqui. Uma palavra afirmativa. Ressuscitou. Será que aquelas mulheres compreendeu a palavra do anjo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Como havia dito. E o anjo disse àquela mulher: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos.
e vai dando de voz para a Galileia, ali o Belém. Essa é a história do Senhor Jesus que nós cantamos. A história do Senhor Jesus sobre a obra perfeita que Ele veio aqui fazer. É o caso que cada um de nós estamos aqui, assentados nesse banco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Evangelho da salvação, ouvindo o que o Senhor Jesus veio aqui fazer. Ele não ficou na cruz, nem na sepultura, mas o Senhor ressurgiu triunfante sobre a morte. Quando nós chegamos aqui em Atos dos Apóstolos, são palavras novamente de um anjo sobre Jesus. Ele ressuscitou, esteve 40 dias ainda aparecendo aos santos, aqueles que haviam crido nele, que estavam ali obedecendo a sua palavra. Nunca mais o incrédulo viu o Senhor Jesus, mas unicamente os salvos em Cristo Jesus. Ele esteve 40 dias aparecendo ao seus. Mas os discípulos estavam ali curiosos, porque o Senhor Jesus tinha falado para eles, no versículo 8: mas recebereis poder do efeito por vós, Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o versículo 9 diz essas palavras: Jesus foi levado às alturas. E eles ficaram olhando o Senhor Jesus subindo, e uma nuvem o encobriu. E eles continuaram olhando. Mas quando chega no versículo 11, perguntaram a nós, galileus: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como vistes subir. Ele ainda não desceu, ele ainda não veio. Os céus estão aguardando aquele momento até hoje. Os discípulos, eles não vivem mais, mas os salvos em Cristo Jesus devem estar aguardando aquele momento glorioso, quando o Senhor há de aparecer entre nuvens. Ele não vai pisar mais aqui na terra, mas ele vai vir entre nuvens, e a trombeta vai tocar. Colossenses capítulo 4. Ali o Espírito Santo disse para o apóstolo Paulo que a trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar para o encontro do Senhor nos ares, e depois nós, os vivos, vamos subir para o encontro do Senhor nos ares, deixar este mundo de pecado, de angústia, de doença e tantas coisas mais aqui neste mundo, e de pecado, para estar com o nosso Senhor na glória. Isso é muito precioso que nós temos aqui nas Escrituras, deixado para nós ter essa confiança gloriosa que
nós podemos usufruir dela aqui em corpo, em vida, já de ter essa confiança que o nosso Senhor vai vir para buscar a sua igreja, para estar com Ele para todo sempre. Então nós vimos a história do Senhor Jesus. Vamos cantar a história do Senhor Jesus. E essa história do Senhor Jesus é que nos anima, é que nos dá ânimo, fervor, que faz-nos estarmos unidos. Porque isso é só o começo. Porque quando o Senhor vir buscar a sua igreja, vamos estar reunidos com Ele para todo sempre, para honrar e glorificar o nome dEle, a pessoa dEle. Quando olhamos lá para o Apocalipse, ali ele fala que ouviu uma voz, como voz de muitas águas. Será que cada um de nós temos a noção do que é uma voz como voz de muitas águas? João viu lá no céu, adorando e servindo o Senhor da glória. Que privilégio será para aqueles que têm aceitado o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Eu não sei se tem alguém aqui nessa sala hoje que não tem essa esperança. Se ainda não tem, confie no Senhor Jesus. Confie na obra que Ele realizou em prol de nós, os pecadores. Nós vimos que Ele suportou tanta coisa, mas Isaías, o profeta, anunciou que ele ia ser levado como ovelha ao matadouro e não ia abrir a sua boca. E nós vimos ali aquelas perguntas, Pilatos, Herodes, os principais sacerdotes, perguntando para o Senhor Jesus, mas ele nada respondia, cumprindo a palavra do profeta. Tudo isso por causa do pecado que em nós assedia, para que nós pudéssemos ter o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e filhos por adoção. Não que nós merecíamos esse privilégio, mas o Senhor Jesus, Ele garantiu para nós que mesmo aqui, nesse corpo, nós podíamos ter esse privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E nessa noite nós possamos estar sempre lembrando que o nosso Senhor Jesus, Ele fez tudo para me salvar, para te salvar. Ele está aguardando a ordem do Pai para buscar os seus aqui. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a porção da palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Amém.